Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre a terceira grande parte do Catecismo da Igreja Católica. A primeira, eu creio, o credo. A segunda, eu celebro os sacramentos. A terceira, eu ajo, o agir cristão no Espírito Santo é a terceira grande parte do Catecismo e estamos nela, precisamente, desenvolvendo a nossa catequese sobre o pecado, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Recordemos em breves palavras o que estamos desenvolvendo há alguns programas, o que é o pecado, a distinção dos pecados, pecado mortal, pecado venial, a fundamentação dessa distinção na Palavra de Deus, as exigências para um pecado mortal, quais são os três critérios? Matéria grave, pleno consentimento, plena liberdade. Estamos falando de matéria grave. O que é uma matéria grave que constituiria um pecado mortal? Na Escritura nós temos algumas listas de pecados graves. No programa anterior vimos Mateus 15, versículos 19 a 20, alguns pecados graves pronunciados pelo próprio Jesus. Hoje nós vamos ver a segunda relação desses pecados graves, essas matérias que são graves, atitudes, ações consentidas pelos homens que objetivamente são matéria grave de um pecado mortal. Vamos à segunda lista, Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 32. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Caríssimos, merece também uma consideração sobre o juízo que o apóstolo Paulo faz desses pecados que nós acabamos de ouvir e de ler. Diz o versículo 32, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, aqueles que fazem tais coisas, o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas. Não, o texto é mais do que claro. São pecados que causam a morte. São pecados mortais. Portanto, aquele pensamento segundo o qual não existe pecado mortal, a não ser que a pessoa que o comete considere tal, ou que o consenso de uma maioria da sociedade, do contexto em que a pessoa vive, isso é que vai definir se o pecado é mortal ou não, se é grave ou não, esse pensamento não procede. Objetivamente falando, determinadas ações, determinadas atitudes, determinados pecados são, pela sua própria natureza, mortais. Independente do pensamento, independente do desejo, da consciência, da convicção das pessoas, há algumas matérias que são intrinsecamente más, que são naturalmente perversos e corrompidos, portanto, intrinsecamente pecados mortais.